Se você pegasse toda a história de 13,8 bilhões de anos do nosso universo e a comprimisse em apenas um único ano de calendário, 365 dias, como isso seria? Quando o nosso Sol e a Terra se formariam? E o mais interessante, quando os humanos entram na história? Nessa escala, 437,6 anos. Então vamos voltar ao começo. 1º de janeiro. É meia-noite do dia 1º de janeiro e nosso calendário cósmico acabou de começar. E ele começou com um grande estrondo. O universo como conhecemos começou com o Big Bang. Um ponto único, infinitamente quente e denso, começou a se expandir rapidamente. Essa expansão fez o universo crescer mais rápido que a luz em uma fração minúscula de segundo. O universo estava tão quente que nem as menores partículas subatômicas podiam se formar. Com o tempo ele esfriaria, permitindo eventualmente o surgimento dos quarks e elétrons, os blocos da matéria. Esses quarks originaram prótons e nêutrons, partículas que formam você e eu. Com 14 minutos e 28 segundos do nosso ano, o universo esfriou o suficiente para que elétrons fossem capturados em órbita dos núcleos atômicos. Isso forma os primeiros átomos, hidrogênio e hélio. Quando isso aconteceu, a primeira luz do nosso universo foi emitida. Detectamos hoje a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, mas ainda não existiam estrelas. Esse evento inicialmente preencheu o universo com um brilho alaranjado tênue, que duraria cerca de 3 milhões de anos antes de mudar para comprimentos de onda não visíveis, deixando o universo em completa escuridão por milhões de anos. O universo entra no que é conhecido como a Era das Trevas neste ponto. Não há luz criada no universo. É apenas escuro e solitário. E em 8 de janeiro algo belo acontece. A partir do gás e da poeira criados no Big Bang, a gravidade entrou em ação e forjou as primeiras estrelas. Essas estrelas teriam sido drasticamente diferentes do nosso Sol, compostas de apenas 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Isso ocorre porque as estrelas fundem elementos leves em pesados em seus núcleos, formando os metais do universo atual. Essas foram as primeiras estrelas do universo, então não existiam meios de criar elementos mais pesados antes. Essas estrelas teriam sido dezenas ou até centenas de vezes mais massivas do que o nosso Sol e teriam vivido por menos de 1 milhão de anos. Agora, como elas existiram há tanto tempo e viveram por um período tão curto, bem, em relação às estrelas de hoje, na verdade ainda não encontramos nenhuma dessas misteriosas primeiras estrelas em nossas observações. É 19 de janeiro e o universo ficou repleto de estrelas brilhando intensamente e explodindo em supernovas. A gravidade está trabalhando duro e finalmente começou a formar as primeiras galáxias. Elas começam bem pequenas, mas eventualmente cresceriam ao longo do tempo ao se fundirem com galáxias vizinhas. Poucos dias depois, nossa galáxia, a Via Láctea, surge. Neste ponto, o universo tem apenas 6% da sua idade atual. Ao mesmo tempo, a bela estrutura do universo como vemos hoje, essa teia cósmica que é visualmente semelhante aos caminhos neurais do cérebro humano, essa estrutura começa a tomar forma. A gravidade faz aglomerados de galáxias se unirem e crescerem até virar os superaglomerados que vemos hoje no universo. Teria levado até o dia 11 de abril para que as primeiras estrelas como o nosso Sol começassem a se formar. Essas estrelas já conteriam elementos pesados, como ferro e carbono, possibilitando a formação de sistemas planetários com planetas rochosos semelhantes à Terra. Isso pode muito bem marcar um ponto distinto na história do nosso universo, no qual planetas capazes de sustentar a vida começaram a se formar, criando uma nova era no universo. E então aconteceu. Em 1º de setembro, o nosso Sol e o início do Sistema Solar começaram a se formar. No início, o protosol nasce e os planetas gigantes Júpiter, Saturno, Netuno e Urano começam a tomar forma. Netuno e Urano estavam bem mais perto do Sistema Solar interno do que atualmente. Alguns astrônomos acreditam que nesse momento, um ou mais planetas gigantes de gelo podem ter se formado antes de serem ejetados do Sistema Solar. O Sol acende sua luz pela primeira vez, fundindo hidrogênio em hélio, iniciando sua vida útil de 10 bilhões de anos. 2 dias depois, os planetas rochosos se formam. Terra, Marte, Mercúrio e Vênus são os que eu esperaria que você conhecesse. Mas e Theia? Theia era um planeta em nosso sistema solar que tinha o tamanho de Marte, talvez destinado a ser uma segunda Terra. Então ocorreu a grande colisão.
Theia colidiu com a nossa jovem Terra com uma força inacreditável, espalhando destroços por todo o sistema solar primitivo. Das cinzas, Theia se ergueu e sobreviveu, mas não como um planeta, e sim como a nossa Lua. Seriam necessários mais 22 dias de crescimento na nossa Terra, ciclos constantes de erupções vulcânicas, eras do gelo e eventos sísmicos antes que algo mágico acontecesse. Até onde sabemos, pela primeira vez em todo o universo, a vida surgiu nos oceanos profundos do nosso jovem planeta. A principal teoria afirma que a vida surgiu perto dessas fontes vulcânicas no fundo do oceano. As pressões extremas, combinadas com o fluido das fontes vulcânicas e a água do oceano, podem ter reagido com minerais para criar as primeiras moléculas orgânicas, os blocos de construção para toda a vida na Terra. As primeiras formas de vida nasceram, procariontes unicelulares. Essas mesmas condições existem em outros locais do universo. Na verdade, elas estão presentes aqui no nosso sistema solar hoje. As luas Encélado de Saturno e Europa de Júpiter são conhecidas por vastos oceanos líquidos sob espessas crostas de gelo. Então, quem sabe, talvez a vida esteja surgindo agora nos oceanos dessas luas, como ocorreu na Terra. Ou talvez isso já tenha acontecido. À medida que nos aproximamos do final do ano, alguns marcos importantes são alcançados. Em 3 de outubro surgem as primeiras bactérias fotossintéticas. Elas primeiro absorvem luz infravermelha, em vez de luz visível, e produzem enxofre, não oxigênio. Mais tarde no mês, em 21 de outubro, um novo micro-organismo chamado cianobactéria começa a fazer algo maravilhoso. Ela usa luz solar, dióxido de carbono e água para produzir seu alimento através da fotossíntese. O subproduto é o oxigênio, e isso foi a chave. Nosso suprimento de oxigênio cresceu, preenchendo primeiro os oceanos e depois a atmosfera. Esse foi o grande evento de oxidação, fornecendo o ar para respirarmos. A vida começa a avançar rapidamente. Micróbios começam a viver juntos para formar formas de vida avançadas nunca vistas antes. Finalmente é 17 de dezembro, cerca de uma semana antes do Natal, e os peixes finalmente começam a evoluir nos oceanos. Eles desenvolvem crânios e vértebras. No início da manhã de 20 de dezembro, às 2h15, os primeiros tubarões começam a nadar nos vastos oceanos. E apenas 19 horas depois, as primeiras árvores surgem na Terra. Isso equivale a 30 milhões de anos depois dos tubarões. Quero dizer, você acredita nisso? Os tubarões, na verdade, chegaram ao planeta 30 milhões de anos antes das árvores. 22 de dezembro marca um dia importante. A vida finalmente começa a evoluir lentamente para sair da água. Este é o primeiro passo para formar os vastos grupos de animais que vemos na Terra hoje. 4 dias depois nascem os dinossauros e os primeiros mamíferos. Eles começam a dominar a Terra e a se espalhar por toda parte. Mais ou menos na mesma época, o antigo supercontinente Pangeia se divide, formando os primeiros sinais dos continentes que vemos e habitamos hoje. 30 de dezembro, o dia antes da véspera de Ano Novo. Às 6h38 da manhã, o assassino dos dinossauros atinge a Terra. O asteroide atinge o Golfo do que hoje é o México a 20 km por segundo, criando uma cratera de impacto com mais de 170 km de largura. Ele devasta completamente a área ao redor com a força de 10 bilhões de bombas atômicas do mesmo tamanho das usadas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Essa quantidade de energia cria um inferno capaz de queimar plantas a milhares de quilômetros de distância em um instante. Terremotos e tsunamis devastam todo o planeta, mas isso era o menor dos problemas deles. Pequenas partículas de rochas e detritos foram lançadas na atmosfera da Terra, criando uma fina camada de fuligem ao redor de todo o planeta. Embora essa camada de poeira e rocha tivesse apenas 1/10 de polegada de espessura, ela foi superaquecida pela energia cinética da explosão. Isso fez com que chovesse fogo, aquecendo rapidamente a atmosfera. Todas as criaturas que não estavam no subsolo ou debaixo d'água, basicamente todos os dinossauros, teriam sucumbido rapidamente ao calor, morrendo. A espessa camada de fuligem envolveu o globo, permitindo que quase nenhum raio de sol chegasse à superfície da Terra por anos. Isso fez as temperaturas despencarem, tornando a situação ainda mais grave para as criaturas que tentavam sobreviver. 75% de todas as espécies da Terra foram extintas.
Uma população diversa de criaturas que nunca mais será vista. E por sorte para você e para mim, nossos distantes ancestrais mamíferos foram um dos poucos sortudos que conseguiram sobreviver. Agora, colocando isso no contexto do nosso calendário cósmico, tudo isso está acontecendo quando restam apenas 42 horas para o fim do ano. Temos 42 horas para ir dessa cena horrível até você sentado aqui assistindo a este vídeo hoje. E o que acontece a seguir vai mudar sua perspectiva sobre a vida para sempre. Você foi avisado. 6 horas depois, às 12 horas e 59 do mesmo dia, 30 de dezembro, nossos primeiros ancestrais símios aparecem. A base para a evolução humana foi lançada. 31 de dezembro, o último dia do ano, véspera de ano novo. Agora as coisas realmente aceleram. Pronto. 10 horas e 15 o gênero humano surge na África. Uma hora depois, às 11 horas e 36, às 19 horas nascem os primeiros Homo sapiens. Os humanos agora caminham sobre a Terra e faltam apenas 23 minutos para a meia-noite. O relógio marca 23 horas, 59 minutos, 31 segundos, 29 segundos para a meia-noite, e os humanos acabaram de inventar a agricultura. O trigo passou da caça e coleta para o cultivo de terras agrícolas e a vida em um só lugar. Faltam 14 segundos para a meia-noite e os humanos inventaram a roda e a escrita na Mesopotâmia. Faltam 12 segundos para a meia-noite e as pirâmides do Egito foram recém-construídas. Faltam 7 segundos para a meia-noite e os antigos filósofos gregos como Arquimedes e Platão estão vivos. Faltam 3 segundos para a meia-noite e Nicolau Copérnico acabou de descobrir que a Terra não é o centro do universo. Falta 1 segundo para a meia-noite. Os últimos 400 anos da história humana estão comprimidos neste último segundo. Isso significa que no nosso karma cósmico, esse último segundo do ano contém Galileu inventando um telescópio e usando-o para observar o espaço pela primeira vez. A formulação das leis do movimento e da gravidade por Newton. A descoberta da eletricidade. A evolução é descoberta por Darwin. A teoria da relatividade de Einstein. A estrutura do DNA é descoberta. A Primeira Guerra Mundial ocorre. A bomba atômica é criada e usada na Segunda Guerra. Seus pais se conhecem. Os primeiros telefones são criados. A América é estabelecida. Plutão é descoberto. O primeiro transplante de coração acontece. A queda do Muro de Berlim. Seu nascimento, a Guerra Fria, o Renascimento. Todas as obras de Mozart e Beethoven. Sua primeira vez se apaixonando. A primeira fotografias. O primeiro vídeo. O primeiro upload no YouTube. A primeira introdução do Lissalso. O primeiro vídeo do Astrocom. Você assistindo a este vídeo do Astrocom, tudo isso em apenas 1 segundo. Isso é perspectiva. Se você acompanha conteúdos educacionais como os meus no YouTube, provavelmente já ouviu falar da Brilliant. E não é à toa. A Brilliant é uma plataforma online com cursos em diversas áreas, como matemática, ciência da computação e outras ciências. E claro, astrofísica. Você consegue aprender sobre alguns tópicos bem complexos de maneiras realmente envolventes nessas aulas, já que eles adotam uma abordagem bem prática de aprendizado, envolvendo simulações e questionários muito bem elaborados. E eu quero que você saiba que não estou apenas recomendando isso para você cegamente. Quero dizer, eu pessoalmente usava os serviços da Brilliant quando estava no ensino médio, quando conheci eles pela primeira vez através de um vídeo do Veritasium. Os cursos de cálculo deles me ajudaram a obter o conhecimento matemático fundamental que depois usei durante toda a minha graduação em astrofísica. Então, por favor, se você gostou de conteúdos como o meu e quer aprender mais sobre qualquer um desses temas super interessantes, clique no link no topo da descrição ou acesse brilliant.org/astrocobe e você vai ganhar 30 dias de Brilliant Premium de graça, além de 20% de desconto no Brilliant Premium para sempre. Obrigado por assistir.